Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de física. Nesta videoaula, vamos resolver o problema que é o exercício número 3 da nossa lista de estática dos sólidos. Temos esses dados. O nosso objetivo é para calcular tensão 1 e tensão 2, que é este T1 e T2, neste problema que nós fomos apresentados. Então, o primeiro ponto, para a resolução deste problema, vamos traçar o eixo do X e o eixo dos Y a partir deste nó. Em seguida, vamos representar todas as forças que atuam e depois vamos decompor as forças que não estão no eixo X e no eixo Y. E por fim, vamos à condição de equilíbrio de translação. Então, podemos começar com a representação das forças. Aí temos força T1, aqui temos força T2 e aqui temos força de gravidade. Esta força de gravidade. Então, como nós temos a massa e a aceleração de gravidade, nós podemos achar força de gravidade, nós vamos achar aqui ao lado. Como é que nós vamos achar? Vamos achar força de gravidade aqui. Nós sabemos que força de gravidade é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Então, força de gravidade vai ser igual a quanto? A massa que é 1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração de gravidade, deve ser igual a 10 Newton. Esta é a força de gravidade. E nós podemos pôr aqui força de gravidade igual a 10 Newton. Então, os dados que nós queremos agora, as nossas incógnitas, já é T1 e T2. Nós vamos traçar o eixo do X, começando neste nó, traçamos um eixo do X, aqui traçamos o eixo do X, assim, temos esse eixo do X, esse do X há de funcionar como o nosso referencial X, há de ser o referencial no eixo do X, e nós vamos traçar de novo o eixo Y, que há de funcionar como o nosso referencial também no eixo dos Y. Nós já traçamos esses eixos. Segundo passo, já é a decomposição das forças que não estão no eixo X e no eixo Y. Nós estamos a ver que força de gravidade, tanto como T2, estão nos respectivos eixos. T2 está no eixo do X e força de gravidade está no eixo dos Y. Apenas vamos decompor a tensão 1, que não está no eixo dos Y e nem nos eixos dos X. Logo, quando nós decompor esta força, uma parte da força vai estar no eixo do X, fica T1 X, porque está no eixo dos X. A segunda parte vai estar no eixo dos Y, logo fica T1 Y, porque é este T1 que está no eixo dos Y. Logo, esta força vai se cancelar. Uma parte ficou no eixo do X e a outra parte ficou no eixo dos Y. Então, aqui temos o ângulo θ, que está formado entre o eixo do X e a nossa hipotenusa, que é T1. Então, nós não sabemos este ângulo, mas o que nós sabemos é que a distância deste ponto até aqui vale 2 vezes L. E a distância daqui até aqui vale L. E a distância daqui até aqui vale L. Quer dizer que a distância daqui até a este ponto também vale L. Esta distância vai valer também L. Se aqui vale L, esta distância daqui e a distância daqui é a mesma. Quer dizer que aqui também vale o L. Nós vamos levar este triângulo aqui maior, este triângulo maior, não este triângulo menor, vamos trabalhar com o triângulo maior. Nós sabemos que para o triângulo maior, este ângulo é θ, para o triângulo menor, este ângulo também é θ. Quer dizer que esses triângulos menor e maior são semelhantes. Logo,
Com a semelhança do triângulo, este triângulo é igual, este ângulo é igual ao ângulo de triângulo maior. Logo, vamos trabalhar com triângulo maior, tanto com triângulo menor. Quer dizer que, para nós achar o ângulo, vamos trabalhar com o triângulo maior. Para achar as forças, vamos trabalhar com o triângulo menor. Vamos começar com o triângulo maior, para nós achar o ângulo. Então, para nós calcular este ângulo, nós vamos desenhar este triângulo aqui. Assim que este nosso triângulo maior. A nossa hipotenusa não conhecemos, mas temos cateto oposto e cateto adjacente, que vale L. Aqui temos θ. Então, nós para calcular a hipotenusa, vamos calcular a partir do teorema de Pitágoras. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Fica cateto, fica hipotenusa, tem que ser igual a cateto oposto mais cateto adjacente. Com isto, hipotenusa tem que ser igual a cateto oposto, cateto fica 2 vezes L. Por quê? Porque temos L mais L ao quadrado, fica 2 vezes L ao quadrado. Logo, cateto oposto, tanto a hipotenusa são iguais. Logo, a nossa hipotenusa vai ser igual a raiz de 2 vezes L ao quadrado. L ao quadrado simplificamos 2 com ao quadrado. Logo fica, a nossa hipotenusa vai ser igual a L raiz de 2. É a nossa hipotenusa. Vamos colocar aqui 2. Vamos colocar raiz de 2 vezes L. Assim. Ou podemos pôr L raiz de 2. Assim. É a nossa hipotenusa. Como é que nós vamos calcular? Nós já temos o quê? A hipotenusa. Calculamos a partir dessa resolução que nós fizemos aqui. Encontramos a hipotenusa. Nós já temos cateto oposto, cateto adjacente e temos também a hipotenusa. Vamos calcular o seno deste ângulo. Logo, seno de θ, este θ, tem que ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Tem que ser igual a cateto oposto, que é L, sobre a hipotenusa, que é L sobre 2. Logo, simplificamos este L com este L, fica 1 sobre raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 2, radical não pode ficar assim por baixo a dividir. Radical tem que ficar por cima. Logo, para nós passar este radical para cima, raiz quadrada para cima, vamos fazer como? Vamos dizer seno de θ tem que ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Porque isso aqui, raiz de 2 é dividido por raiz de 2 dá 1. Isto. Então, logo, aqui fica raiz, porque raiz de 2 com isto dá 1. Logo, vamos ter raiz de 2 sobre 2. Então, se nós irmos, nós vimos que seno deste ângulo aqui, este ângulo, é quanto? É raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Então, quer dizer que, se nós irmos naquela tabela dos seno, nós sabemos temos seno do nosso cosseno. Se nós traçarmos, temos ângulo de quanto? 30, 40, 30, 45, 60. Aqui seno deste ângulo 1 sobre 2. Aqui é 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui 1 sobre 2, aqui raiz de 2 sobre 2. Aqui também é raiz de 3 sobre 2. Esses são ângulos especiais. Se nós analisarmos nesta tabela, vamos ver que o seno de 30 vale quanto? 1 sobre 2, de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Quer dizer que este ângulo é de 45 graus. Quer dizer que θ daqui vale 45 graus. O nosso ângulo é de 45 graus. Acabou. Vamos. Nós já temos ângulo. Agora vamos usar o triângulo menor aqui. O triângulo menor, este,
usamos para achar esta força de T1 e para achar também esta força de T2. Então, vamos fazer já a aplicação da condição de equilíbrio de translação. Então, vamos começar com o eixo do X. Eixo do X. Eixo do X, nós temos o nosso referencial, que está aqui. A força que indica para o sentido do referencial é positivo. E a força que indica o contrário é negativa. Logo, temos somatório das forças resultante no eixo X tem que ser igual a 0. Então, com isso, temos T2, que é a favor do referencial, menos T1x, tem que ser igual a 0. Então, quando vale T2, nós sabemos T1 vale quanto? Nós vamos calcular aqui, usando o triângulo menor. Então, para nós acharmos T2, vamos usar o triângulo menor. Vamos achar T2 tanto como... Vamos achar T1, este T1, X e T1Y. Usamos o triângulo menor. Vamos usar este triângulo menor. Onde nós já sabemos que aqui é quanto? É 45. Aqui fica a nossa hipotenusa. Aqui a nossa hipotenusa fica T1. Cateto oposto fica T1Y. Cateto adjacente fica T1x. Então, seno de 45 graus tem que ser igual a quanto? A cateto oposto, que é T1y, sobre cateto adjacente, que é T1. O cosseno de 45 graus tem que ser igual a quanto? A cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, que é T1. Então, usando este ângulo, relacionando as forças, nós encontramos esta relação. Então, temos T1y tem que ser igual a quanto? A T1 seno de 45 graus. Aqui também temos T1x tem que ser igual a T1 cosseno de 45 graus. Então, nós já temos T1x, que é igual a T1 vezes cosseno de 45 graus. Vamos substituir aqui. T1, T2 menos T1. T1 já vale quanto? Vale este valor, que é T1 vezes cosseno de 45 graus. Vale T vezes cosseno de 45 graus. Logo, T2 tem que ser igual. Isto tudo, quando passa para o segundo membro, fica positivo. Fica T2 vezes... Quando é que vale ângulo de 45 graus? Cosseno de 45 graus. Vamos na tabela. Cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Logo, vamos pôr aqui raiz de 2 sobre 2. Logo, fica T2 vai ser igual a T1 raiz de 2 sobre 2. Temos essa relação entre T1 e T2. Entre T1 e T2. Entre T2 e T1. Vamos no eixo Y. No eixo dos Y. Eixo dos Y. Vamos achar essa relação no eixo dos Y. Também, somatório das forças. Y tem que ser igual a 0. Com isso, no eixo dos Y, quem está a favor do referencial é o T1Y. Este T1Y menos força de gravidade, que não está a favor, tem que ser igual a 0. Força de gravidade vale quanto? Vale 10. Já calculamos, está aqui. Vale 10 newton. Logo fica T2 vale quanto? T1Y. T2 vale T1 raiz de 2 sobre 2. Então, T1Y vale quanto? Vale isto. T1Y vale T1 seno de 45 graus. T1 seno de 45 graus. Tem que ser igual. Isto passa para o segundo membro, fica força de gravidade. Onde a força de gravidade nós dissemos que vale quanto? Vale 10 newton.
Então, com isto, seno de 45 graus vale quanto? Vale T1 raiz de 2 sobre 2 tem que ser igual a 10 newton. Logo, T1 tem que ser igual a quanto? A 20, porque este passa para o segundo membro, fica a multiplicar 20 newton sobre raiz de 2. Logo, T1 tem que ser igual a quanto? Isto vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Logo fica T1 tem que ser igual a quanto? A 20 raiz de 2 sobre 2. Logo T1 tem que ser igual a quanto? A 10 raiz de 2. Isto newton, porque é a força. Sempre que nós calculamos exercício e você encontra o resultado aqui, raiz quadrada a dividir, você tem que multiplicar em cima e embaixo. Logo fica assim. T1 tem que ser igual a 10 raiz de 2 newton. Onde nós vimos que T2 era igual a T1 raiz de quanto? De 2 sobre 2. E aqui nós temos T1 igual a quanto? A 10 raiz de 2. Logo substituímos aqui. Fica este valor, vamos substituir aqui. Fica como? Fica T2 já fica 10. Fica 10 raiz de 2 sobre quanto? Sobre este 2. Fica raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 sobre 2. Raiz de 4 é 2. Logo fica 20 sobre 2, que é igual a 10 newton. Quer dizer que T2, este nosso T2 vale 10 newton. Este nosso T1 vale 10 raiz de 2 newton. Raiz de 2 newton. Logo, é essa maneira que nós podemos resolver este problema.